Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: como me vê hoje? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, citrino, e a opção número 2, o quartzo fumê. Então tentem se conectar a uma das pedras sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir como que essa pessoa enxerga a gente hoje, como que essa pessoa vê a gente hoje. Opção número 1, citrino. Opção número 2, quartzo fumê. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema vocês podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Deixe o seu like. E meu telefone, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo para quem se interessar por uma consulta particular somente na sua energia, tá bom? Então vamos lá. Para quem já conseguiu se conectar e escolheu o citrino. Como me vê hoje? Para quem se conectou com o citrino. Como me vê hoje? Para quem se conectou com o citrino. Como me vê hoje? Para quem se conectou com o citrino. Mostra pra gente. Como me vê hoje? Para quem se conectou com o citrino. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do louco. Gente, o louco, ele é uma energia muito gostosa, mas o louco é uma energia de soltura, de liberdade, de fluidez. Então essa pessoa, ela vê vocês hoje como alguém que traz uma leveza, uma suavidade para a vida dela, uma coisa mais leve, uma coisa mais espontânea muitas vezes, tá? Geralmente o louco não oferece estabilidade, o louco não oferece solidez, porque o louco fala que todos os caminhos estão abertos. Tudo pode acontecer, tudo pode fluir, tudo pode se fazer. Mas a princípio, apesar dessas pessoas provavelmente se sentir extremamente bem junto de vocês, ela não vibra estabilidade e solidez, tá? Ela está vibrando uma coisa mais leve, uma coisa mais solta, uma coisa mais leve aí. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Como me vê hoje? Para quem se conectou com o citrino. Como me vê hoje? Para quem se conectou com o citrino. Como me vê hoje? Para quem se conectou com o citrino. Como me vê hoje? Para quem se conectou com o citrino, vamos ver. Como me vê hoje? Para quem se conectou com o citrino. Embaralhado. Como me vê hoje? Para quem se conectou com o citrino. Cortando em 3, deck do meio, nós temos 3 de paus. Cavaleiro de espadas, 2 de ouros, a força, dependurado, 5 de espadas e a carta do corte, a carta do sol. Bom, vamos lá. A gente começa com a carta do louco. O louco é uma carta de suavidade, de fluidez, de diversão. Todos os caminhos estão abertos, tudo pode fluir, tudo pode acontecer. Só que vocês lidam com uma pessoa que, primeiro, é imatura emocionalmente falando e extremamente racional, porque ela vem como um cavaleiro de espadas. O cavaleiro de espadas, ele é extremamente racional, ele é extremamente prático, né? E muito mental diante das coisas. Porém, ele é imaturo emocionalmente falando, porque ele tenta jogar tudo muito para a razão, né? Tudo muito para a racionalidade. Uma pessoa que está sempre ali meio armada, uma pessoa que está sempre meio se defendendo, uma pessoa que muitas vezes gosta de provocar, gosta de cutucar, pode postar algumas coisas que sabe que vocês não vão gostar, que vai machucar vocês e mesmo assim faz.
porque o Cavaleiro de Espadas ele tem por hábito ver até onde ele consegue chegar, né? Ver até onde ele consegue ir. Então, aquela pessoa que, devido à imaturidade, muitas vezes provoca bastante, tá? Mas a gente abre o jogo com um 3 de paus. O 3 de paus é uma carta da pessoa ali olhando para o horizonte, pensando e planejando coisas que ela pode vir a fazer num futuro. É uma carta que fala de paixão, de desejo, de vontade, mas de um planejamento também. Tá? O louco, ele geralmente não faz planos. O louco é uma carta de soltura, de liberdade, de fluidez, né? Mas essa pessoa, ela pensa assim, ela planeja, mas não nada, a princípio, é muito sério, muito sólido, porque o 3 de paus aqui, ele vem num planejamento, mas uma coisa mais leve, tipo assim, a gente pode pensar de, sei lá, no feriado e viajar, ou a gente pode pensar de ir numa balada nova, alguma coisa nesse sentido. O planejamento é em termos de diversão e não em termos de solidificação, tá? Essa pessoa está buscando um equilíbrio, essa pessoa está buscando aí uma harmonização, porque a gente vem aqui com um 2 de ouros. E o 2 de ouros é uma carta que fala muito de equilíbrio, né? A gente tentando se equilibrar, a gente tentando se harmonizar diante da vida. Geralmente o 2 de ouros é uma pessoa que está fazendo malabares ali, né? Geralmente está numa praia, na parte seca, a gente tem o mar ao fundo, olha aqui o mar, ó o barquinho parado. Então é uma carta que fala da pessoa tentando um equilíbrio, desculpe, é uma pessoa tentando um equilíbrio para aí sim poder se movimentar, para aí sim poder ir em alguma direção, talvez um pouco mais concreta, tá? Essa pessoa tem emoção, essa pessoa tem sentimento, porém ela se guarda, ela se esconde, ela se protege, né? A gente tem aqui a carta da força. A força é uma carta de sentimento, porém é um sentimento contido, é um sentimento controlado. A pessoa não deixa esse sentimento se mostrar, ela não deixa esse sentimento se fazer. Aparentemente ela está presa numa situação, aparentemente ela está estagnada diante de algo, por muito medo também, porque a gente tem aqui um 5 de espadas, né? Por medo ela se coloca presa numa situação, por medo ela se coloca muitas vezes estagnada diante de algo. Medo do quê? Medo de não dar certo, medo de fracassar, medo de não fluir, medo de não acontecer. Só que o dependurado é uma carta que me agrada e eu sempre falo isso. Porque o dependurado fala que por mesmo as coisas estando paradas, essa pessoa ela está presa numa situação de cabeça para baixo. Então ela está olhando o mundo por um outro ângulo. A partir do momento que a gente olha uma situação por um ângulo diferente, a gente muda a nossa postura. E a gente mudando a nossa postura, tudo pode acontecer, tudo pode se transformar, tudo pode se fazer de uma forma diferente. Então é uma carta que me agrada, porque ela nos dá a oportunidade de olharmos a vida por um outro ângulo, né? de uma outra forma, mesmo com todos os medos que ela possui. Medos, mesmo com todos os entraves aí que teriam que ser enfrentados. E o legal também é que a gente veio com a carta do corte, o sol, né? O sol ele faz o que? Ele traz luminosidade à situação. Eu brinco, falo que a gente não é coruja, né? Que a gente enxerga melhor a luz do dia. A partir do momento que essa pessoa começa a olhar a situação por um ângulo diferente, ela começa a ter uma claridade, uma luminosidade maior diante da situação. Então aqui, gente, eu falei muito da pessoa, né? Porque a pergunta é como me vê hoje? A gente entendendo que se trata de uma pessoa extremamente racional, uma pessoa imatura, uma pessoa que guarda as emoções, segura as emoções, mas está tentando um equilíbrio e está tendo uma visão diferente da situação. Está começando a olhar essa situação por um outro prisma, por um outro lado, e até começando a planejar algumas coisas mais leves, mais soltas. Então, como que essa pessoa vê vocês hoje? Nós abrimos com o louco. O louco é aquela carta de soltura, de fluidez, de liberdade. Então, enxerga vocês como alguém que no momento faz muito bem para ela, que no momento tem uma sensação leve, uma sensação gostosa, uma sensação de possibilidades, de abertura de possibilidades. Planeja, sim, mas nada muito estruturado a princípio.
nada muito sólido a princípio, porque o louco é leveza, é diversão, é fluidez. Então essa pessoa vê vocês hoje como alguém para se ter a princípio algo leve, algo solto, algo mais descompromissado, mas ao mesmo tempo que vê esse descompromisso, nem sei se existe essa palavra, mas esse descomprometimento, ela já começa de uma forma devagar, começar a olhar essa situação por um ângulo diferente e podendo sim planejar, podendo sim ver chances de um futuro mais promissor, de um futuro mais estruturado. Lembre-se que a gente tem um 2 de ouro, só que é um 2, né? É o começo ali do trabalho, é o início da situação. É ainda uma carta de se buscar o equilíbrio para depois se trabalhar para uma estabilidade e uma solidez, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, o quartzo fumê. Sai o citrino, entra o quartzo fumê. Como me vê hoje para quem se conectou com o quartzo fumê? Como me vê hoje para quem se conectou com o quartzo fumê? Mostra pra gente. Como me vê hoje para quem se conectou com o quartzo fumê embaralhado? Como me vê hoje para quem se conectou com o quartzo fumê? Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da justiça. Gente, a justiça é uma carta de equilíbrio, é uma carta de racionalidade, mas a justiça nos fala de coisas sérias, né? De coisas concretas, de coisas práticas. Então, é muito diferente da primeira opção. Por isso a necessidade da gente olhar as coisas com mais, fazer a escolha, né? Com mais clareza mesmo, com mais certeza daquilo. Porque enquanto o louco da primeira opção é uma coisa solta, uma coisa leve, uma coisa fluida, e deixar acontecer, a justiça não. Já é uma carta de racionalidade, só que também de comprometimento, né? Porque a justiça é uma coisa séria. Então a gente percebe aqui uma pessoa racional, uma pessoa mental, uma pessoa tentando olhar as coisas de uma forma correta, a pessoa tentando aí um equilíbrio para a situação, mas lidando com ela de uma forma racional, mas com perspectivas de algo mais concreto, algo mais sério, algo mais verdadeiro, tá? Vamos ver agora o que o tarô nos fala a respeito da situação. Como me vê hoje para quem se conectou com o quartzo fumê? Como me vê hoje para quem se conectou com o quartzo fumê? Mostra pra gente. Como me vê hoje para quem se conectou com o quartzo fumê? Como me vê hoje para quem se conectou com o quartzo fumê? Vamos lá. Como me vê hoje para quem se conectou com o quartzo fumê? Cortando em 3, deck do meio, nós temos 3 de copas, 4 de copas, Imperatriz, Mago, As de copas, 10 de copas, Sol, e a carta do corte é um pajem de ouros. Bom, vamos lá. Gente, desculpa a voz, só que em São Paulo anda um calor infernal. E eu tô tendo que trabalhar com ar-condicionado porque não tem jeito. Só que o ar-condicionado acaba comigo. Minha voz vai embora facinho. Mas então vai ter que ficar com a voz aí meio fanha do jeito que tá bom? A gente começa com a carta da justiça. Justiça é uma carta que fala de racionalidade e de equilíbrio, né?
a gente tentando equilibrar, a gente tentando colocar as coisas numa harmonização. Só que a justiça também nos fala muito de comprometimento, porque a justiça é uma das cartas que nos leva à oficialização de situações, né? Até documentação de situações. A gente começa o jogo com um 3 de copas. O 3 de copas, gente, não é uma carta que fala só de triângulo, não. O 3 de copas, ele fala sim de triângulo, mas é uma das características dele. O 3 de copas, ele fala muito de sentimento. O 3 de copas nos fala de um amor leve, de um amor gostoso. É aquele amor juvenil, aquele frio na barriga quando a gente sabe que vai encontrar com a pessoa. É aquela mão gelada, aquela perna tremendo. É uma coisa que leve, uma coisa gostosa. Aquele amor bem juvenil mesmo, aquele amor bem que mexe com a gente mesmo, tá? Então a gente percebe, abrindo com um 3 de copas, que existe emoção, que existe sentimento, que existe amor envolvido. O 3 de copas fala de festejar, de celebrar, de comemorar, né? Tanto que no tarô do Osho ele vem com o nome de celebração. Seguido de um 4 de copas. Vocês trazem para a vida dessa pessoa um brilho, um colorido especial. Vocês trazem ali para ela algo mais colorido. Eu costumo chamar o 4 de copas da vida em preto e branco. Mesmo tendo outras opções, mesmo tendo outras circunstâncias, essa pessoa ela enxerga em vocês algo diferente das demais. Enxerga em vocês um brilho e um colorido especial. Vocês tiram muitas vezes a chatice da vida dessa pessoa. Vocês conseguem colocar na vida dela um brilho, um colorido especial, seguido de uma imperatriz. Olha a diferença, né? Foi o que eu falei, como a gente precisa parar e realmente se conectar com a pedra certa, porque os jogos eles são muito diferentes, muito diferentes. Aqui essa pessoa enxerga vocês como uma imperatriz, alguém que quer algo sério, sólido, estável, verdadeiro, duradouro. É a pessoa que eu gostaria de ter na minha vida, é a pessoa com quem eu poderia ter algo concreto, algo real, a mulher que poderia, ou o homem que poderia ser o pai ou a mãe dos meus filhos, é a pessoa que eu poderia envelhecer junto. Essa pessoa, ela enxerga vocês de uma forma muito legal, e principalmente o desejo de começar algo baseado em todo esse sentimento, o As de Copas, o transbordar do amor. O As de Copas, geralmente, ele é representado por uma taça que está tão cheia que ela transborda, ela verte água, né? Então é uma carta, como todo as, que fala muito de começar ou recomeçar uma situação. Mas começar ou recomeçar uma situação porque existe amor envolvido. Seguido de um 10 de copas, a carta do final feliz. 10 de copas e justiça. O 10 de copas é uma carta que nos fala até de casamento. Ou seja, a imperatriz, a gente oferece o que a gente pode oferecer de melhor, né? O que a gente pode oferecer de mais precioso. Existe aqui chance, gente, para muitas das pessoas que se conectaram aqui, de ter um comprometimento mesmo, ou um casamento, ou um morar junto, ou oficializar uma situação, oficializar um relacionamento aí, tá? O 10 de copas é a carta do final feliz, ou seja, existe grandes chances de vocês conseguirem ter um final feliz dessa situação. Existe grandes chances de vocês conseguirem efetivamente fazer com que ela aconteça. Quem está separado tem grandes chances de um retorno, tá? As de copas e sol. As de copas fala de começar ou recomeçar uma situação, e o sol fala de um sentimento verdadeiro, um sentimento que aquece a alma, um sentimento que faz bem ao espírito. A gente vendo, percebendo isso hoje com mais claridade, com mais objetividade, com mais verdade, né? É aquele sentimento que aquece a gente por dentro, aquele sentimento que aquece a nossa alma. E o sol é uma carta que fala muito de retomadas amorosas. Então, quem está afastado, existe grandes chances aí de uma reaproximação, existe grandes chances aí de uma retomada. E a gente fecha com um pajem de ouros. O pajem de ouros é aquele que vem nos trazer a estabilidade e a solidez. O pajem de ouros é aquele que vem nos trazer o comprometimento. Porém, o pajem de ouros ele é lento, né? O pajem de ouros ele não corre, ele caminha. Mas de todos os pajens ele é o menos imaturo. E o pajem de ouros ele sempre chega
ao destino dele. Ele pode demorar um pouco mais, porque enquanto os outros correm, ele caminha, mas os outros pajens muitas vezes se perdem pelo meio do caminho. O pajem de ouros não, ele é muito focado, então ele sempre chega para desejar, para levar ali o que ele tem que levar. E o pajem de ouros é aquele que justamente vem nos trazer a estabilidade e a solidez. Então existe grandes chances aqui dessa história se tornar muito mais sólida, muito mais séria, muito mais oficializada do que está hoje. Então, essa pessoa vê vocês como alguém para se oferecer uma estabilidade, uma solidez. Alguém para se ter algo sério, algo sólido, algo real. A gente não oferece para uma imperatriz pouca coisa. E aqui a gente percebe que essa pessoa enxerga vocês como alguém digno, vamos dizer assim, de se oferecer algo mais concreto, algo mais estruturado, algo mais verdadeiro. Então está um jogo com ótimas perspectivas, até mesmo de possíveis casamentos ou possíveis oficializações do status aí de vocês. Não necessariamente um casamento assinado, mas muitas vezes um contrato, uma união estável, muitas vezes ali um morar junto ou um assumir publicamente um compromisso, assumir publicamente uma relação, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar, espero ter sido claro na forma de me expressar. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.